já é difícil entender a legislação brasileira. Quanto mais a legislação de outros países, né? Então, não tem como entender com profundidade, né? É inviável, né? Então, como é que você faz para poder lidar com esses outros países nessa parte de legislação? E até em referência a essa pergunta anterior, como é que você faz para se relacionar com os bancos centrais locais? Tem que ter muito jogo de cintura. Quando eu aceitei a posição na Stripe, foi uma das coisas que me fez pensar bastante, né? Que caminho eu teria que seguir para conseguir fazer meu papel bem. Eu tinha muita experiência com regulação brasileira, tinha o conhecimento que eu adquiri durante o mestrado lá fora, e eu sou o tipo de pessoa que vai sentar, estudar, que vai, enfim, tentar entender como é que as coisas funcionam nos outros países para poder tomar uma decisão sobre como agir. E foi o que eu fiz, né? Eu sentei, fui lendo, fui entendendo. Eu entrei na Stripe em 2018, que foi justamente o ano em que a lei fintech mexicana foi publicada. Então eu lembro que eu me debrucei sobre a lei, eu queria entender. Mas, obviamente, você não tem a experiência prática, né? Você não tem contato com o regulador. E aí, a tática que eu usei para ser bem sucedida nisso foi criar uma conexão muito forte com os escritórios que a gente usava naqueles países. Eu realmente me dediquei a criar essa conexão. Eu queria que aqueles profissionais desses escritórios, que, enfim, apoiavam a gente, entendessem a gente, fizessem parte do time, de verdade. Eu não queria um advogado que, sei lá, 2 vezes por ano eu falasse, ou que me fizesse um memorando. Não, eu queria alguém que falasse assim, nossa, eu conheço a Stripe, eu me sinto parte do time. Porque isso ia fazer com que eles conseguissem assessorar a gente de modo mais adequado. Não de forma superficial. Para mim não tem nada pior do que um relacionamento superficial com o escritório. Hoje em dia eu conto com eles. Eu não quero um memorando vazio, eu quero um memorando com a interpretação deles que me ajude na tomada de decisão, que me ajude a fazer uma recomendação. Então, eu acho que a grande sacada é ter trusted law firms, né, que realmente te mostrem o caminho das pedras. E aí, o passo subsequente à criação desse relacionamento foi conhecer os reguladores locais, né? Várias vezes eu viajei para o México para ter reunião com os reguladores do México e fazer com que o regulador entendesse o nosso negócio. Sentar com ele de forma muito transparente, e aí de novo eu estou usando a palavra transparência com o regulador, de forma muito transparente explicar o que a Stripe fazia, né? Para que, enfim, no futuro, quando viesse alguma nova regulação ou a gente tivesse alguma questão, ficasse um relacionamento mais estruturado e eles já pudessem entender o que a gente estava fazendo. E é muito legal como você contextualiza, né? Porque ninguém vai conhecer tudo. Por mais que você tenha estudado a legislação, você precisa de alguém que você confie te ajudando ali, né? E eu gosto muito desse conceito que você traz, não é nem extensão do time, é time mesmo, né? Como se fosse parte do time. Mas aí vem uma pergunta, porque uma vez que você está ali na rotina com o escritório, né, que vocês se entenderam, perfeito, mas como escolher esse escritório? Porque uma coisa é você escolher um escritório aqui no Brasil, né, e você veio num dos principais escritórios do Brasil. Outra coisa é você escolher um escritório, por exemplo, no México, né? Como é que se deu essa escolha? Como fazer a escolha certa? Eu acho que a Stripe é uma multinacional, né? A gente tem operações na Ásia, na África, na Europa, na América do Norte, América Latina, e isso ajuda muito na hora de fazer a escolha de escritório. A gente sempre busca escolher escritórios com atuação global, que possam ajudar a gente em mais de uma jurisdição, porque isso ajuda muito, tanto a negociar FIIs, que é algo muito relevante sempre, quanto a que o escritório entenda o nosso negócio. Eu vou voltar para aquele ponto que eu falei. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi me debruçar para entender o produto. Então, eu ter a vantagem do escritório já entender o meu produto é incrível. Então, nessa escolha, eu fui atrás de gente que já conhecia a gente, que já entendia o que a gente estava fazendo. E a partir daí, eu fui criando um relacionamento mais profundo.
Isso é muito interessante, né? Porque facilita. Quando você tem uma estrutura que já conhece você, mesmo que não seja localmente, que seja em outro lugar, né? Em teoria, a cultura é a mesma, a dinâmica é a mesma, então funciona muito melhor.